Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com Servo de Deus Cláudio Martins. Acesse também o nosso canal do YouTube e cânticosccb.com.br. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Deus me trouxe a sua palavra em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, depois do sermão profético de Mateus 24, sobre a sua volta, sobre tudo que vai acontecer, também veio esta palavra em Mateus 25, dando continuidade do sermão profético. E o Senhor Jesus nos ensina. E hoje o povo de Deus vê mais claro do que como era no princípio. Foi quando Jesus estava com seus discípulos, ele falava por parábolas, eles não entendiam. Mas quando chegou o tempo em que eles passaram a estar mais maduros, mais preparados, o Senhor Jesus falou com eles e eles entenderam claramente. E eles falaram para Jesus: eis que falas abertamente. Agora nós entendemos que o Senhor é o Filho de Deus e que falas a verdade. Então, nós estamos chegando no momento em que Deus está revelando pela sua palavra, abrindo os nossos olhos do entendimento espiritual, para compreendermos tudo o que está acontecendo. E é o princípio, o cumprimento da sua palavra. É mistério que isso aconteça. E nós vemos que o Senhor Jesus nos fala dessas 10 virgens, que 5 delas, a metade tinha azeite nas suas lâmpadas e a outra metade não tinha. Mas também diz que todas elas adormeceram. Nós vemos que com o fechamento da igreja, todos adormeceram, como o pastor foi ferido e as ovelhas ficaram dispersas, diz a palavra de Deus. Então nós vemos que todo o povo de Deus ficou como que adormecido, mesmo entendendo e ao mesmo tempo não entendendo. Estão como o apóstolo Pedro quando foi livre da prisão e estava como que sonhando. Todas adormeceram, mas uma parte delas tinha azeite nas suas lâmpadas. Não é porque as igrejas estão fechadas que nós não devemos mais orar, ao contrário. É agora, ouvinte, agora, meus irmãos, nós temos que nos redobrar na oração para que possamos encher as nossas lâmpadas espirituais. Hoje pela manhã Deus pôs no meu coração, Deus falando no meu coração que a distração que o adversário colocou,
através da tecnologia, através da mídia, para manter a pessoa ali presa, como o faraó fez com o povo de Israel no Egito, para eles não sacrificar a Deus. Então o adversário tem agido através da tecnologia, através do celular, através da internet, através da televisão, enclausulando, confinando as pessoas dentro das suas casas e deixando as pessoas perturbadas com as informações manipuladas. É um meio, uma estratégia do maligno de dominar, de tirar a pessoa da vida espiritual, esvaziar totalmente a lâmpada espiritual. Aí a pessoa fica em pânico, com pavor, e não tem força para dobrar os joelhos e buscar a Deus em oração. E quer saber das notícias, fica com medo, com temor, não sai nem nas ruas, nem para ir no mercado, de medo, de pavor. Por quê? Porque a lâmpada está vazia. Deus te diz: a tua lâmpada está vazia, porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Se você está em tormento, se você está com medo, é porque você não está orando, não está confiando em Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. As virgens que não tinham azeite saíram para comprar, mas a porta se fechou. Estamos na última hora, meus irmãos. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus, porque Jesus, Ele está vindo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Cristo está vindo, prepara-te, ó Israel. É o momento, igreja, de redobrarmos as nossas orações. É o momento de nos curvarmos diante do nosso Deus que fez os céus e a terra, clamar a Deus em oração, orai sem cessar até a volta do Senhor Jesus Cristo, porque Deus está fazendo um tremor na terra, Deus está fazendo um reboliço nesta terra, para despertar a sua igreja à oração, para despertar o seu povo que está adormecido, que já não tem mais azeite nas suas lamparinas. E estão com medo, não temas, ó bichinho de Jacó, não temas, ó Israel, confia no Senhor teu Deus, não temais os que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Antes vos digo a quem deveis temer, aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, a esse eu digo: temai. Não tenha medo desse vírus, não tenha medo desta gripe, desta pandemia. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se cuide da tua vida espiritual e não desse vírus. Cuidemos da nossa vida espiritual, cuidemos da nossa lâmpada, cuidemos dela para encher ela de azeite. Porque só vai suportar as aflições, as perseguições, aqueles que estiver cheio do azeite. Aquele que ter uma vida de oração, calos no joelho, é o que vai suportar as perseguições, é o que vai suportar as epidemias, é o que vai suportar a fome que virá na face desta terra, porque o cavalo preto já está andando na terra, a balança já está na terra, a miséria e a fome está vindo sobre esta terra. As diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que haverá uma grande tentação na terra, para experimentar os que habitam na terra, mas Deus vai guardar o seu povo na hora da tentação que há de vir sobre o mundo inteiro. E nós estamos neste tempo chegando, em que vai faltar muita coisa por causa da crueldade do homem que quer ocupar o lugar de Deus. Mas Deus está conosco. Encha a tua lâmpada, ouvinte. Não se preocupe com as coisas desta vida. Não se preocupe com as coisas materiais. Não se preocupe com as coisas que alimentam a carne. Mas antes nos preocupemos com as coisas do Espírito. Porque quando fechar a porta, aí é tarde demais. Deus seja sempre louvado. Amém.